Talvez um dos elementos mais interessantes das Escrituras Sagradas sejam os profetas e suas profecias. Os profetas eram usados por Deus para contar sobre algo que iria acontecer no futuro, e acredite, muitas coisas que estão na Bíblia já aconteceram e ainda vão acontecer. Muita gente não acredita nas profecias bíblicas e vivemos em um mundo livre onde as pessoas, dependendo da religião, podem escolher se acreditam ou não nessas histórias. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sábio Milenar. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de conteúdos milenares como este. Então, vamos lá. Seja você cristão ou não, é indiscutível que a Bíblia teve um papel importante na formação da humanidade ao longo dos anos. Porém, uma coisa é certa, os sinais estão cada vez mais claros, e mesmo assim as pessoas insistem em ignorar a Deus. Para provar que a Bíblia está certa, vou contar para você os detalhes de algumas profecias que já se cumpriram e alertar sobre as que ainda irão se cumprir. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, é dito o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Já em Lucas, capítulo 1, versículo 70, ele diz que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. E desde o princípio do mundo, já se sabe que muita gente acha que Deus quer que seus filhos aprendam, cresçam e prosperem, e por isso ele dá advertências, faz revelações e envia instruções por meio de seus profetas. Dessa forma, os profetas basicamente nos lembram de que devemos nos tornar melhores e, em última análise, mais felizes. Eu poderia passar um dia inteiro aqui contando as profecias bíblicas que se tornaram verdadeiras e ainda assim precisaria de mais tempo para falar de todas elas. Mas vamos tentar manter o foco nas mais importantes e mais conhecidas. Vamos começar pelas profecias envolvendo Jesus Cristo. Muito antes do seu nascimento, os profetas antigos predisseram muitos eventos relacionados ao seu papel e à sua visão. Isaías, no Antigo Testamento, escreveu sobre Jesus 700 anos antes do seu nascimento. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ainda no Antigo Testamento, outros profetas também predisseram a vida de Jesus em detalhes notáveis. Miqueias sabia que o Salvador nasceria em Belém. O livro de Salmos fala sobre como Cristo falaria em parábolas e seria rejeitado por seu próprio povo. Os profetas do Antigo Testamento também descreveram fatos sobre a morte de Jesus. Isaías predisse como Jesus seria escarnecido, cuspido e açoitado. E o profeta Zacarias sabia que Jesus seria crucificado e ainda assim oraria por seus inimigos. Mais importante ainda, os profetas em toda a Bíblia passaram a mensagem de Deus de que Jesus Cristo seria ressuscitado. Só que não resistem apenas profecias sobre Jesus. Moisés advertiu que, a menos que os israelitas fossem libertados, os egípcios seriam afligidos por doenças, pestes e, por fim, a morte de seus filhos primogênitos. Isso está registrado em Êxodo capítulo 7, versículo 12, e cada uma dessas profecias aconteceu. O faraó disse a Moisés para deixar o Egito com os israelitas, e Moisés abriu o Mar Vermelho para que pudessem fugir em segurança. Já o profeta Jeremias, do Antigo Testamento, predisse a invasão e destruição de Jerusalém. A história registra que os babilônios de fato demoliram Jerusalém em 587 a.C. Mais ou menos no ano de 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, cercou a região de Judá e conseguiu conquistar algumas cidades. Ezequias, rei de Judá, pediu ajuda ao profeta Isaías sobre o que ele deveria fazer. Isaías afirmou que ele não precisava fazer nada, pois o cerco daria errado por razões desconhecidas. Milhares de soldados assírios morreram, e o seu rei foi obrigado a retornar para sua terra. Já o profeta Naum profetizou que a cidade de Nínive seria destruída pelo fogo, e essa foi outra profecia da Bíblia que se tornou realidade. No século XIX, pesquisadores de arte do Logos descobriram uma camada de cinzas cobrindo as ruínas da cidade. Textos antigos apontam que a localidade nunca mais voltou a ser a mesma e logo deixou de ser importante. O livro do Apocalipse fala sobre uma potência europeia maior que o Império Romano,
é de onde surgiria a besta, essa potência. Muitos acreditam que a União Europeia é a potência mencionada no livro do Apocalipse. Quanto à marca na testa ou na mão, também citada no mesmo livro, muitas pessoas a relacionam com os chips que estão sendo implantados nas pessoas. O objetivo desses chips seria aumentar o controle sobre a população. Nesses dois últimos casos de governo do livro do Apocalipse, não podemos negar que tudo depende da sua interpretação, pois não há comprovação de que essa profecia de fato se cumpriu. Como você pode ver, ao longo do tempo, foram várias as profecias que se cumpriram, mas e as profecias que ainda vão se cumprir? Embora o estabelecimento do reino de Jesus Cristo na terra tenha começado, ainda não está terminado. Daniel, do Antigo Testamento, profetizou que o reino de Deus cresceria até encher toda a terra e que permaneceria para sempre. O próprio Jesus profetizou que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Para cumprir essa profecia e levar o evangelho a todo o mundo, Deus tem usado seus missionários. E claro que não poderia deixar de citar a mais importante profecia de todas, a volta de Jesus Cristo. Deus enviou o anjo aos apóstolos de Jesus para declarar: este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, do modo como para o céu o viste subir, Jesus um dia haverá novamente em poder e glória para reivindicar o seu reino e julgar todas as pessoas. Esse dia é conhecido como o dia do juízo final. E os profetas falaram disso desde a antiguidade. Só que o momento exato da volta de Jesus é desconhecido. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, é dito o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. No entanto, sabemos por meio dos profetas que o retorno de Jesus marcará a culminação do plano de Deus e será maravilhoso para aqueles que esperaram por ele. Porém, antes da volta de Cristo, o livro do Apocalipse diz que haverá a vinda do anticristo para governar a terra por longos 1000 anos. Vale lembrar que esses 1000 anos podem ser tanto no sentido literal quanto figurativo. Tudo vai depender da sua interpretação. Depois haverá as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos. No caso das cartas, essa parte faz referência às igrejas destinatárias originais do livro espalhadas na Ásia Menor. Os selos têm relação com as trombetas tocadas por anjos, anunciando os castigos perpetrados pela ira de Deus. Na primeira, cairá uma chuva de pedras e fogo, queimando a vegetação. Na segunda, é profetizado que 1/3 do mar vai virar sangue. Na terceira trombeta, uma estrela cairá do céu como uma tocha sobre os rios, matando muitas pessoas. Na quarta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas será afetando o brilho dos astros. Na quinta trombeta, outra estrela do céu abrirá o abismo, de onde sairá uma fumaça, e os gafanhotos com cauda de escorpião, couraça de ferro, coroa de ouro, dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem, irão atormentar os infiéis. A sexta trombeta será acompanhada dos 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavaleiro do cavalo branco, que simboliza o anticristo, o cavalo vermelho, que simboliza a guerra, o cavalo negro, que traz a fome e a miséria, e o cavalo amarelo, que traz a morte. Depois, acontecerá a batalha celestial, em que o arcanjo Miguel e outros anjos irão lutar contra Satanás e seu exército. Após toda essa tormenta na terra, o mal será vencido e o reino do bem será instaurado em nosso mundo. Com isso, todas as pessoas serão julgadas no famoso juízo final. Existem várias interpretações para esse tema. É importante ressaltar que o livro do Apocalipse e as profecias bíblicas são assuntos complexos e abertos a diferentes entendimentos. Cada pessoa pode ter sua própria visão e interpretação desses textos sagrados. Por isso, nos comentários, convido todos a compartilharem suas opiniões e visões sobre as profecias e o Apocalipse. Deus te abençoe.